Se dói, não é amor, é expectativa disfarçada de sentimento. Essa é a verdade que quase ninguém quer ouvir, porque ela desmonta a história que você contou para si mesmo. A história de que amar é sofrer, de que sentir falta é prova de profundidade, de que quanto mais intenso, mais verdadeiro. Nada disso é amor, é apego, é carência tentando se passar por conexão espiritual. O amor verdadeiro não machuca, não confunde, não humilha e não deixa você em estado constante de ansiedade. Quando existe dor contínua, o que está ativo não é o coração, é o medo de não ser escolhido, de não ser visto, de não ser suficiente. Você não sofre porque o outro não te ama. Você sofre porque colocou no outro a responsabilidade de preencher um vazio que não nasceu ali. E aqui está o ponto que muda tudo. Ninguém sente amor não correspondido. O que existe é amor condicionado a um resultado. Quando o resultado não vem, a frustração aparece. E você chama isso de dor. Mas o amor real não exige retorno. Ele existe em estado de presença, não de cobrança. Ele não pede garantias, nem promessas, nem provas. Quando você chama a expectativa de amor, qualquer relação vira um campo de batalha interno. Você começa a observar sinais, medir respostas, interpretar silêncios, criar narrativas. E quanto mais você tenta segurar, mais a realidade escapa. Essa transmissão não é para te ensinar a superar alguém. É para te mostrar por que você se perde de si mesmo quando ama desse jeito e como sair desse ciclo sem endurecer, sem fechar o coração e sem se tornar alguém que você não é. Se você já viveu uma conexão intensa que não se sustentou, se já sentiu que amava mais do que era amado, ou se já confundiu profundidade com sofrimento, então isso aqui não chegou até você por acaso. Antes de continuar, escreva nos comentários, mesmo que só para você ler depois. Eu não confundo mais amor com expectativa. Isso não é um pedido, é uma decisão interna. Agora vamos desmontar a ilusão do chamado amor não correspondido. O que você chama de amor não correspondido não é uma tragédia emocional. É uma falha de leitura da realidade. Em algum momento você aprendeu que amar significa investir, insistir, esperar. Aprendeu que quanto mais você se entrega, mais valor isso deveria ter. E quando o retorno não vem na mesma intensidade, algo dentro de você interpreta isso como rejeição. Mas rejeição não é o problema. O problema é o contrato invisível que você criou sem perceber. Você não se apaixonou apenas pela pessoa. Você se apaixonou por uma possibilidade, por uma versão futura, por uma promessa silenciosa que nunca foi verbalizada, mas foi cobrada. É aqui que a dor nasce, porque o outro nunca concordou com esse acordo. Ele só foi ele mesmo, presente da forma que conseguia estar. E isso, para você, não foi suficiente. Então a mente entra em ação. Ela começa a justificar, romantizar, criar histórias. Se eu fosse diferente, se o tempo fosse outro, se ele entendesse o que eu sinto. Essas frases parecem esperança, mas são apenas resistência à aceitação. Aceitar dói menos do que imaginar, mas imaginar dá a ilusão de controle. Você chama isso de amor não correspondido porque ainda acredita que o amor deveria vir na forma que você deseja. Mas amor não é forma. Amor é estado. E estado não depende do outro. Depende da sua disponibilidade interna para existir sem barganha. Quando você sofre, não é porque o amor acabou. É porque a expectativa foi frustrada. E expectativa não é amor. É medo travestido de sentimento elevado, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de que, sem aquele outro, algo essencial em você desapareça. É por isso que a ausência do outro parece tão grande, porque você entregou a ele uma parte de si que nunca deveria ter sido terceirizada. O amor verdadeiro não cria dependência emocional, ele cria presença ampliada. Você se sente mais você, não menos. Quando uma relação ativa ansiedade constante,
necessidade de confirmação, medo de perda e sensação de desnível. Isso não é profundidade espiritual. É desalinhamento interno sendo espelhado. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém te deve reciprocidade emocional só porque você sentiu algo profundo. Sentir muito não cria obrigação no outro. Só revela o quanto você estava projetando. Isso não diminui sua sensibilidade. Não invalida sua experiência. Mas pede maturidade para reconhecer. O que doeu não foi o amor. Foi a fantasia de controle sobre o desfecho. Enquanto você insistir em chamar expectativa de amor, as relações continuarão surgindo com intensidade e terminando em vazio. Não porque exista algo errado com você, mas porque existe uma parte sua buscando no outro aquilo que ainda não foi plenamente acolhido internamente. E é exatamente aí, nesse ponto silencioso entre o que você sente e o que você espera, que começa a verdadeira compreensão do que essas conexões estão tentando revelar. Quando alguém desperta algo intenso em você e não permanece da forma que sua mente esperava, a dor parece vir da ausência. Mas a ausência não é a origem do desconforto. Ela apenas ativa algo que já estava ali, adormecido, esperando um gatilho para se revelar. Toda relação intensa funciona como um espelho, não um espelho comum, que mostra apenas o rosto, mas um espelho interno, que revela como você se trata quando ninguém está te validando. Aquilo que você sentiu falta no outro, quase sempre, é aquilo que você deixou de oferecer a si mesmo. Atenção, presença, escolha, prioridade. Não porque você não seja capaz disso, mas porque, em algum ponto da sua história, aprendeu que precisava ser visto por alguém para se sentir inteiro. E então, quando surge alguém que toca esse ponto sensível, você entrega mais do que deveria. Não por amor, mas por esperança. Esperança de que, dessa vez, o espelho te devolva a imagem que você deseja ver. Mas o espelho não mente. Ele apenas reflete. Se o outro se afasta, não é para te punir. É para te mostrar onde você se abandonou, tentando manter a conexão. Isso é difícil de aceitar porque fere a narrativa do "eu fiz tudo certo". Você foi sincero, disponível, aberto, profundo, e foi. Mas profundidade sem enraizamento vira dependência emocional. E amor que depende do outro para se sustentar não é amor, é sobrevivência afetiva. O espelhamento acontece quando você percebe que não foi a pessoa que foi embora que criou o vazio. Ela apenas iluminou um espaço que já estava ali, esperando ser reconhecido. Um espaço que pede presença, não preenchimento externo. É por isso que algumas conexões parecem ativar tudo. Elas não chegam para ficar, chegam para mostrar. Mostrar onde você ainda negocia seus limites por afeto, onde se adapta demais para não perder, onde silencia suas necessidades para manter a proximidade. O outro não falhou com você. Ele cumpriu perfeitamente o papel de espelho. E quanto mais você resiste a essa percepção, mais doloroso o reflexo se torna. Porque a vida sempre repete o padrão até que ele seja compreendido. Pessoas mudam, situações mudam, mas o sentimento é o mesmo. A sensação de amar mais, de se doar mais, de esperar mais. O convite aqui não é endurecer, não é fechar o coração, é retomar a posse de si mesmo dentro da relação. Quando você começa a se observar com honestidade, sem culpa, sem autoacusação, algo muda. A dor deixa de ser pessoal. Ela se torna informativa. Você passa a entender que toda ativação emocional intensa está apontando para um ponto de reconexão consigo. E nesse momento, o outro deixa de ser o centro da história. Você volta a ser. Não para controlar o resultado, não para se proteger do amor, mas para finalmente sustentar uma presença que não depende de ser escolhida para existir. E quando isso acontece, a forma como você se relaciona e com quem você se conecta começa a mudar naturalmente, sem esforço, sem estratégia, sem promessa. Existe um motivo muito específico pelo qual essas experiências emocionais
se intensificam justamente quando você sente que está despertando, mudando ou expandindo sua consciência. Não é acaso, não é azar e não é confusão espiritual. É um efeito direto do movimento interno que você iniciou. Quando você começa a sair do modo automático, antigas estruturas emocionais perdem sustentação. Padrões que antes pareciam normais, como se adaptar demais, esperar em silêncio, aceitar menos do que precisa, começam a gerar desconforto imediato. O que antes era tolerável passa a ser pesado. O que antes era aceito passa a ser questionado. Nesse estágio, a vida responde acelerando os encontros. Pessoas aparecem com força, intensidade e reconhecimento imediato porque são capazes de tocar exatamente os pontos que ainda não estão integrados. Não chegam para completar você, nem para permanecer indefinidamente. Chegam para ativar. Durante o despertar, a sensibilidade aumenta. Você percebe nuances, sente energia, capta intenções sutis. Isso pode ser confundido com amar mais profundamente, mas na verdade é apenas estar mais aberto. E abertura sem presença interna sólida gera projeção. Você passa a ver no outro possibilidades que ainda não foram construídas em você. É por isso que essas conexões parecem diferentes de tudo que você viveu antes. A sincronicidade, familiaridade, sensação de algo maior acontecendo. E isso não é ilusão. O erro não está na percepção, está na interpretação. Intensidade não é destino. Reconhecimento não é promessa. Ativação não é permanência. O despertar não traz relações para preencher vazios. Ele traz relações para revelar onde o vazio ainda está sendo ignorado. Esses encontros funcionam como catalisadores. Eles comprimem processos longos em períodos curtos. Emoções profundas surgem rapidamente. Laços parecem se formar em semanas. Mas a sustentação emocional ainda não está pronta. O corpo percebe isso antes da mente. A ansiedade surge mais cedo. O cansaço emocional aparece rapidamente. A sensação de esforço se torna evidente. Não porque você está errado, mas porque uma parte sua já não aceita mais relações baseadas em desequilíbrio interno. Por isso, nesse momento da vida, é comum sentir que as pessoas entram com intensidade e saem sem aviso, que a profundidade emocional é alta, mas a estabilidade é baixa. Isso não significa que você está falhando nos relacionamentos. Significa que você está atualizando sua forma de se relacionar. A vida não afasta pessoas por crueldade. Ela afasta quando a função foi cumprida. E a função aqui é clara. Mostrar que amar sem se abandonar não é se fechar. É amadurecer. É aprender a sustentar presença sem negociar a própria integridade emocional. Quando essa compreensão se instala, algo se reorganiza silenciosamente. Você deixa de buscar estabilidade fora e começa a gerar coerência interna. E essa coerência passa a filtrar, de forma natural, quem consegue permanecer e quem não consegue acompanhar. Não por julgamento, não por superioridade, mas por compatibilidade real. O despertar não promete conforto imediato. Ele promete verdade. E a verdade, no início, desorganiza. Mas logo depois, cria espaço para relações que não exigem esforço para existir. O maior risco depois de experiências emocionais intensas não é amar demais. É endurecer. É confundir maturidade com defesa. É transformar consciência em armadura. E esse é um desvio silencioso que muitas pessoas cometem quando cansam de se sentir expostas. Fechar o coração parece proteção, mas na prática é apenas medo sofisticado. Você continua sentindo, continua desejando conexão, mas passa a observar tudo com desconfiança. Controla palavras, regula gestos, mede envolvimento. Parece equilíbrio, mas é retração. Sair do ciclo não exige frieza. Exige presença interna. Presença é a capacidade de permanecer consigo mesmo, mesmo quando o outro se afasta. É sustentar valor próprio sem precisar de confirmação externa.
É sentir saudade sem se perder. É permitir afeto sem barganhar retorno. O ponto de virada acontece quando você percebe que não precisa mais usar o outro como regulador emocional. Quando a relação deixa de ser um lugar onde você vai buscar estabilidade e passa a ser um espaço onde você compartilha o que já está em equilíbrio dentro de você. Isso muda tudo. Você deixa de se oferecer em excesso, de explicar demais, de tentar ser indispensável. Não porque ficou indiferente, mas porque deixou de se abandonar. Nesse estágio, você começa a notar sinais claros. Relações que antes pareceriam intensas, agora soam caóticas. Conversas que antes prenderiam sua atenção passam a cansar. Pessoas que exigem esforço constante deixam de parecer interessantes. Não há julgamento nisso. Há clareza. Sair do ciclo não é evitar sentir. É parar de se colocar em posições onde sentir vira sacrifício. Quando você está presente em si mesmo, o amor deixa de ser algo que você persegue. Ele se torna algo que se aproxima naturalmente, porque encontra espaço para permanecer. Não há ansiedade, não há jogo, não há tentativa de convencimento. Existe troca. A sensibilidade continua ali, a profundidade continua ali. Mas agora elas não te puxam para fora de si, elas te acompanham. E isso se reflete imediatamente na dinâmica das relações. Pessoas que não conseguem sustentar presença se afastam sem conflito. Pessoas que não sabem se posicionar desaparecem sem drama. E, pela primeira vez, isso não dói como antes. Não porque você sentiu menos, mas porque se perdeu menos. O amor saudável não exige que você diminua quem é. Não exige espera angustiada. Não exige silêncio forçado. Ele cresce em terreno firme. E esse terreno não é o outro, é você. Quando você aprende a permanecer inteiro, independentemente da resposta externa, algo fundamental se reorganiza. A vida deixa de testar os mesmos padrões. As repetições cessam. Não porque você controlou o resultado, mas porque a lição foi integrada. Você não precisa fechar o coração para sair do ciclo. Precisa apenas voltar para dentro antes de se oferecer para fora. E quando isso acontece, a próxima experiência já nasce diferente. Não por sorte, não por promessa, mas por coerência. O amor verdadeiro não aparece quando você aprende a atraí-lo. Ele aparece quando você deixa de precisar dele para se sentir inteiro. Isso parece paradoxal, mas é exatamente esse ponto que muda tudo. Enquanto o amor é uma necessidade, ele chega como negociação. Você ajusta quem é, cede limites, aceita menos, espera mais. Não porque queira, mas porque teme perder. Nesse estado, o vínculo até pode nascer intenso, mas não se sustenta. Ele exige manutenção constante, confirmação frequente e esforço emocional contínuo. O amor verdadeiro não funciona assim. Ele não responde à carência, ele responde à coerência. Coerência entre o que você sente, o que você vive e o que você aceita. Coerência entre o seu valor interno e a forma como você se posiciona. Quando essa coerência existe, o amor não precisa ser buscado. Ele reconhece o espaço e se aproxima. O trabalho real não é se tornar mais interessante, mais disponível ou mais compreensivo. É parar de se oferecer a partir do medo de não ser escolhido. É sustentar prazer na própria companhia. É viver com inteireza, mesmo quando não há ninguém validando isso de fora. Quando você faz isso, algo muda no campo relacional. Você para de enviar o sinal de urgência. Para de emitir a vibração de preciso que isso dê certo. E sem perceber, começa a se mover com mais naturalidade, menos expectativa e mais presença. O amor verdadeiro se aproxima quando encontra alguém que não o usa como solução emocional. Ele cresce onde não é exigido como prova de valor, onde não precisa competir com inseguranças internas, onde não é responsável por preencher vazios antigos. Nesse estado, as relações se tornam mais simples, não mais fáceis no sentido superficial, mas simples no essencial.
Conversas fluem, silêncios não assustam, diferenças não ameaçam. Não há pressa em definir, nem medo em permitir. O sinal mais claro de alinhamento não é intensidade, é paz. Paz para ser quem você é. Paz para dizer o que sente. Paz para ir embora se não houver reciprocidade real. Quando o amor verdadeiro se aproxima, você não precisa se convencer, não precisa justificar, não precisa insistir. Ele não ativa ansiedade constante nem medo de perda. Ele se sustenta porque não depende de esforço para existir. E isso não significa que você deixou de desejar companhia. Significa apenas que a companhia deixou de ser condição para o seu equilíbrio interno. O paradoxo final é simples. Quanto menos você tenta ser amado, mais amor você consegue sustentar. Quanto menos você negocia sua integridade, mais compatibilidade aparece. Quanto menos você força a permanência, mais presença encontra. O amor verdadeiro não é algo que você chama, é algo que encontra você inteiro o suficiente para permanecer. E quando ele chega, não toma o centro da sua vida. Ele caminha ao seu lado. Depois de tudo isso, talvez fique claro que o problema nunca foi amar demais. O problema foi amar tentando ser escolhido, tentando garantir permanência, tentando transformar intensidade em segurança. E isso não nasce do coração, nasce do medo. Quando você entende isso de verdade, algo se solta por dentro. Você para de lutar contra o que sentiu. Para de se culpar por ter se entregado. Para de tentar apagar experiências que, no fundo, vieram para te acordar. Essas conexões não foram erro, não foram desperdício, não foram ilusão. Elas cumpriram exatamente a função que precisavam cumprir. Revelar onde você ainda se afastava de si mesmo em nome do vínculo. Revelar onde confundia profundidade com esforço. Revelar onde acreditava que amor precisava doer para ser real. E quando essa consciência se integra, o padrão perde força. Não porque você prometeu fazer diferente, mas porque já não consegue mais se abandonar sem perceber. Algo em você acordou. A partir daqui, as relações mudam de tom. Você continua sentindo, continua se abrindo, continua disponível, mas não à custa da própria integridade. Você não força encontros, não segura quem não escolhe ficar, não negocia limites para manter proximidade. E isso não te torna frio, te torna presente. Presente o suficiente para reconhecer quando há troca real. Presente o suficiente para sair sem drama quando não há. Presente o suficiente para confiar que o amor não se perde quando você se respeita, ele se refina. O amor verdadeiro não exige sacrifício emocional constante, não exige espera angustiada, não exige que você diminua sua verdade para caber na vida de alguém. Ele encontra espaço onde há coerência, maturidade e disponibilidade sem carência. Se algo ficou com você ao longo desse vídeo, que seja isso. O amor que você procura fora só consegue permanecer quando encontra, primeiro, um lugar seguro dentro de você. E quando você sustenta esse lugar, não precisa mais convencer ninguém a ficar. Quem é compatível, reconhece. Quem não é, segue. Sem dor desnecessária, sem apego, sem perda de si. Antes de sair, se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários uma frase simples, apenas para ancorar essa escolha interna. Eu escolho relações sem expectativa. Não para o algoritmo, para você. Se esse conteúdo fez sentido para você e ajudou a organizar algo internamente, considere a possibilidade de se tornar membro do canal. Ao se tornar membro, você apoia diretamente a continuidade desse trabalho e permite que esse tipo de mensagem, profunda, consciente e transformadora, continue sendo produzida e compartilhada. Esse vídeo é uma adaptação e interpretação feita com apoio de inteligência artificial, preservando a mensagem original transmitida por Bashar, com o objetivo de torná-la mais acessível, integrada e aplicável ao momento atual. Nenhuma ideia foi criada para substituir a fonte.
apenas para traduzir a essência de forma clara e respeitosa. Gratidão por estar aqui, por sustentar presença e por caminhar nesse processo com abertura e discernimento.